Convido-vos então a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Mateus 16. E nós vamos falar sobre a fé em Jesus Cristo. Vamos falar de como ela se relaciona com o facto de nós sermos igreja, de sermos igreja de Cristo, e como a centralidade da cruz, como a cruz de Cristo, a centralidade dessa cruz é a essência da vida cristã e o fundamento para o avanço da igreja. E o nosso título é Santa Cruzada. Não vamos falar de história de Portugal, não vou ceder à tentação do David, não vamos falar de cruzadas terrenas, vamos falar de uma Santa Cruzada. A imagem do hino que de forma muito adequada acabámos de cantar e que de forma muito bem escrita se inspira e traduz bem o texto que vamos ler. O texto que vamos ler então é o episódio da Confissão de Pedro e está a partir do versículo 13. Mateus 16, 13, até ao final. Mateus 16, 13 até ao fim. E eu vou pedir então a alguém que possa ler todo este texto, do 13 ao 28, de pé, em voz alta, e vamos todos acompanhar. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por mim, aquelas achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Obrigado, Miguel. Este é o nosso texto. Este é um texto maravilhoso, é intenso, assim lido seguido pode nos fazer perder de algum do seu ritmo e dos seus avanços e dos seus recuos. É um texto com muita intensidade, é um texto maravilhoso e isto tem tanto, mas tanto para nós. E descreve um momento muito importante do ministério de Jesus. Pedro reconhece e confessa Jesus como o Messias, isto é, o Cristo, o enviado de Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, como ele diz, e Jesus, na sequência, apresenta as implicações dessa verdade, não só para os seus discípulos e para a igreja que seria edificada a partir desta verdade, Jesus é o Cristo, mas também para ele mesmo, e tinha implicações para ele mesmo, porque ele vinha para chegar no tempo certo a Jerusalém, padecer muito, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E daqui para a frente, Jesus vai anunciar e explicar e repetir a sua missão, a sua paixão aos discípulos
várias vezes e vai de facto caminhar para Jerusalém, vai de facto cumprir tudo o que disse e vai cumprir a obra que veio realizar. Então, este é um contexto de mudança, é um momento de mudança. O texto é longo, eu podia ter escolhido uma parte menor do texto, ainda por cima é um texto que tem muitos versos com afirmações teologicamente profundas, com implicações várias, textos com leituras equivocadas recorrentemente. Então, temos aqui muito trabalho. Vamos tentar, no tempo que nos resta, e não é muito, o David foi mauzinho, deixou-me pouco tempo, está a confiar muito na minha capacidade de gestão de tempo, mas vamos centrar-nos no essencial. Certamente muita coisa será deixada de lado. Vamos nos centrar naquilo que é mais essencial e falarmos deste tema, de como a cruz de Cristo é central para a nossa vida, enquanto filhos de Deus, e para a vida da Igreja. Vamos olhar para este texto com esta perspectiva e certamente no futuro voltaremos a este texto mais pausadamente e se calhar dividido de uma outra forma. No entanto, queria que olhassem para as vossas Bíblias, queria propor-vos uma divisão, ajuda-nos a perceber o que é que está no texto, as mudanças que acontecem e a percebermos como é que vamos também tratar daqui para a frente. Então, primeiro, uma pergunta crucial. A pergunta crucial, podemos nós dizer, a pergunta que Jesus faz. Isto está do versículo 13 até ao versículo 16. Depois, uma afirmação poderosa, ou um conjunto de afirmações poderosas, agora preferidas por Jesus na sequência, do versículo 17 até ao versículo 20. E depois, um plano humanamente impensável. Um plano humanamente impensável, do versículo 21 até ao versículo 23. O plano de ir à cruz. Completamente impensável para o ser humano. Para quem não conhece o caminho de Deus e os desígnios de Deus. E por último, em quarto lugar, do versículo 24 ao 28, um caminho a ser imitado. Ou, dizendo da maneira correta, o caminho a ser imitado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui o caminho de Jesus é para ser imitado. Então vamos ao primeiro ponto, à primeira parte, e nós olharemos para a pergunta crucial que está do versículo 13 ao versículo 16. E queria também que olhassem para esta secção numa dimensão individual. Tu e Jesus, já numa lógica de aplicação também. Tu e Jesus. É uma dimensão individual. Há uma pergunta crucial que tem como objetivo uma resposta individual. Tu e Jesus. Tu e Jesus. Versículos 13 a 16, olhem para o texto. O versículo 13, o que é que nos diz? Diz-nos que Jesus estava nas partes de Cesareia de Filipe. Jesus estava retirado com os seus discípulos. Nós em Marcos vimos isso com mais calma. Jesus está fora das multidões, está longe da pressão das multidões, também está fora dos perigos, dos seus oponentes religiosos, o poder político. Jesus está num retiro ministerial, podemos nós dizer assim. Jesus está à parte com os seus discípulos e na calma, no resguardo dos seus próximos, dos discípulos que ele escolheu, ele aproveita para fazer duas perguntas muito importantes. Primeiro começa com esta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é que os homens dizem que eu sou? Esta é a primeira pergunta. Depois avança para a crucial. A crucial não é esta, mas é uma pergunta importante. Quem é que os homens dizem que eu sou? E os discípulos responderam, versículo 14. Olha, uns dizem que é João. João já tinha morrido, João Batista. Já tinha sido morto. Aliás, outros dizem Elias. Outros dizem Jeremias ou um dos profetas. As pessoas, dizem os discípulos, reconhecem Jesus como alguém com autoridade e alguém importante, alguém da parte de Deus, tanto que o associam com quem? Com profetas, com servos de Deus, que tinham sido, sem dúvida alguma, guiados por Deus e tinham um ministério que dava prova de que Deus era com eles. Então, a multidão olhava para Jesus, ainda que de forma limitada, porque não conseguia ver quem era Jesus plenamente, mas olhava para Jesus com respeito, com reconhecimento da autoridade, ao ponto de dizer, olha, é alguém que vem no espírito de Elias. É Elias ou Jeremias ou outro profeta que ressuscitou.
as opiniões depois eram várias. Jesus avança e avança para a pergunta crucial. E a pergunta crucial é esta, depois deles dizerem o que é que ouviram a multidão dizer, o que é que nos seus caminhos, viagens e conversas ouviram os outros dizer, Jesus avança para a pergunta crucial. E vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Já não é o que os outros estão a dizer, não é o que os outros comentam, não é o que os outros pensam, é vocês que me seguem, que estão comigo, que me ouvem, que aprendem de mim, que veem as minhas obras. O que é que vocês dizem que eu sou? E o versículo 16 dá-nos uma confissão inspirada. Simão Pedro o que é que responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão inspirada. Aliás, à frente Jesus vai dizer que não foi a carne nem o sangue, não foi ele pela sua capacidade, o seu intelecto, não foi ninguém também que disse a Pedro, não foi sabedoria humana, mas foi o próprio Pai que revelou. Ou seja, foi o Espírito de Deus, foi operação divina, revelação divina, que faz com que Pedro diga o que diz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão inspirada, e isto tem significado. Tu és o Cristo. Tu és o Messias, tu és o ungido, o enviado de Deus. Tu és aquele para o qual todo o Velho Testamento aponta, tudo no Velho Testamento aponta para a vinda do Messias, do ungido. Está profetizado, está prometido. Vai-se cumprir? Cumpriu-se. És tu. Tu és o Cristo. Tu és aquele que o Senhor escolheu e enviou. E mais, tu és o próprio Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero desde já dizer que as perguntas hoje mantêm-se de pé. Estas perguntas são-nos em segunda mão feitas a nós também. Continua a ser feita a mesma pergunta. O que é que as pessoas dizem acerca de Jesus? Nós podemos fazer uma sondagem, seja por aquilo que vamos ouvindo, seja na internet. Podemos ir à internet e perguntar o que é que as pessoas acham ser Jesus. Quem é que Jesus foi? E as pessoas vão dizer muitas coisas diferentes. Vão dizer que foi um mestre inspirador, que ensinou como ninguém, um pedagogo, um sábio, que foi um grande líder, que foi um grande orador, um grande pregador, que foi um revolucionário social, alguns dirão, que foi um guia espiritual. Muitas opiniões podem ser referidas hoje. As pessoas têm a sua opinião acerca de Jesus. Algumas até podem dizer, olha, foi alguém que andou iludido. Disse que era filho de Deus e alguns acreditaram, mas o que é facto é que ele morreu. Algumas pessoas podem dizer isto. Opiniões podem haver muitas. Umas mais certas, outras mais erradas. Mas a pergunta que é crucial e o avanço que queremos dar é exatamente o mesmo que Jesus deu. E tu? Tu, o que é que dizes ser Jesus? Que resposta é que tu dás a essa pergunta? Esquece-te por momentos os outros, ignora o que é que os outros pensam, o que é que os outros dizem, todas as opiniões mais certas, mais equivocadas, mais próximas, mais longínquas, e responde tu a esta pergunta. Quem é Jesus? Quem é que tu achas que é Jesus? Para ti, quem é que é Jesus? E obviamente que nós com a Bíblia aberta dizemos que a resposta de Pedro é certa. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu não tenho ilusões para dizer que nesta sala todas as pessoas, do mais pequenino ao mais velho, todos vão dizer em cor a mesma resposta. Eu sei que não. Eu sei que nem todos vão dar exatamente a mesma resposta. Mas eu gostava e oro para que tu tenhas a mesma resposta de Pedro. Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que Deus prometeu em todo o Antigo Testamento e que veio. Jesus é o próprio Deus, porque é o Filho do Deus vivo. Esta é a resposta certa. Esta é a resposta que eu espero que seja gerada no teu coração também. Depois desta pergunta crucial, nós avançamos para a segunda parte. Uma afirmação poderosa da parte de Jesus. Ou um conjunto de afirmações poderosas. Estão do versículo 17 até ao 20. E nós veremos aqui, queria que ficassem com isto na mente, se há pouquinho estávamos a falar numa lógica individual, e eu repeti a pergunta de Jesus, o que é que tu dizes que é Jesus?
Agora eu queria que tu olhasses de uma outra maneira. Nós vamos olhar para as afirmações de Jesus, para a poderosa afirmação de Jesus, e queria que tu olhasses para uma dimensão comunitária. Queria que tu pensasses na igreja, no corpo, no conjunto daqueles que dão a resposta de Pedro. Olhemos com essa visão comunitária. Então, no versículo 17, nós temos Jesus a confirmar que a confissão de Pedro é uma confissão inspirada. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, Jesus atesta claramente que o que Pedro diz não é da sua cabeça, é revelação divina, é inspirado pelo Pai. E Jesus avança para dizer o que está no versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que versículo? Tem muito para ser dito aqui. Não nos queremos desviar do essencial, mas é importante mais. E vamos ter que dividir isto a meio. Igreja edificada sobre esta pedra. Há uma igreja a ser edificada sobre esta pedra. E a pedra a que Jesus se refere é esta verdade que Pedro acabou de dizer com a boca toda, porque estava inspirado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com base nessa verdade, com base na fé nesta verdade, com base no facto de que, sim, eu cheguei, eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, com base nessa verdade, edificarei a minha igreja. A pedra é a afirmação de Pedro. A pedra é a fé de Pedro no Messias. A pedra não é Pedro. Não é Pedro. De maneira nenhuma. Há um equívoco grande em supervalorizar Pedro. Obviamente nós reconhecemos que Pedro foi uma pessoa importante no início da igreja. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Foi uma voz audível, a voz mais audível e usada por Deus, mesmo no início da igreja. Mas até temos Bíblia suficiente para perceber as fragilidades de Pedro, para perceber que essa voz, depois, com o tempo, até dá lugar a outras vozes, particularmente até à voz de Paulo, não perdeu nada, mas a voz dele não é a voz de Cristo. A voz dele não é a voz de Deus. Pedro foi usado por Deus. A pedra é esta afirmação. A pedra é Jesus, diga-se. A rocha inabalável é Jesus. Jesus é a rocha. E esta pedra que Jesus se refere é esta verdade de que Jesus é o Cristo. Afirmar que Pedro é a pedra é completamente desconexo deste texto. Porque reparem, por Pedro nem havia crucificação. Seguimos o texto e por Pedro, por sua ignorância, se estivéssemos lá dizíamos a mesma coisa que Pedro. Ou pensávamos a mesma coisa. Como é que o Cristo, que é Rei dos Reis, chegou finalmente e agora diz que vai ser morto? Não faz muito sentido. Se ele é rei, como é que vai morrer? Se ele é rei, como é que não vence? Mas Pedro não sabia tudo. Pedro estava limitado. Era a sua ignorância a falar. Mas a realidade é que com o texto aberto nós percebemos facilmente que a rocha não é Pedro. Por Pedro nem sequer havia crucificação, nem sequer se descia a Jerusalém para padecer, para morrer e para ressuscitar. Pedro tem um olhar terreno. E é normal que o tenha nesta altura do campeonato. Pedro ainda verá muito acontecer e terá a sua fé alimentada de uma outra forma. A mesma fé que nós podemos ter. Até aqui, ele respondeu muito bem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, queria que vocês olhassem para esta frase sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E pensem como é interessante que Jesus avança da dimensão individual. O que é que vocês dizem? O que é que vocês dizem que eu sou? E agora, debaixo da afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus avança do individual para onde? Para o comunitário, para a igreja. Jesus avança para dizer que sobre esta pedra edificarei o quê? Edificarei a minha igreja. Das perguntas individuais para a construção da igreja. É assim que Jesus faz o caminho. A igreja o que é que é? A igreja é a comunidade daqueles que dão a mesma resposta de Pedro. A igreja é a comunidade daqueles que têm a mesma fé de Pedro. Que reconhecem Jesus como quem? Como o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus, das perguntas individuais, quem é que eu sou, quem é que vocês dizem que eu sou, passa para a dimensão comunitária, para a igreja. E isso não só é interessante, como é assinalável e pedagógico para nós e tem implicações também. A segunda parte do versículo, o que é que diz? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui também é uma parte do versículo, é uma afirmação que também deve ser analisada em detalhe, em pormenor. Porque muitas vezes, por a igreja ser minoria, por a igreja sofrer, por a igreja ser um reino, que até para quem caminhou com Jesus é incompreensível, como é que o rei agora vai morrer, não é? Como é que o rei é o crucificado, não é? Depois ele ressuscita, anuncia-se a ressurreição, mas a igreja é perseguida, os crentes são maltratados, a igreja não é a maioria, a igreja não domina o mundo, a igreja não tem o poder político, a igreja não leva os outros à frente com autoridade e com poder humano. A igreja é um reino diferente. A igreja é um reino diferente. E por causa de tudo isso, por ser minoritária, por noutros contextos ser perseguida, por uma série de fatores que caracterizam o facto da igreja ser hoje um reino espiritual e não um reino terreno, faz com que às vezes, no meio da igreja, haja um síndrome de pequenez, ao ponto de se olhar para este versículo e nos atentar para o que o versículo diz. O que diz é que as portas do inferno não prevalecerão. Não são as portas da igreja. O que o versículo diz não é que as portas da igreja vão ser muito fortes e se o diabo quiser entrar, as portas da igreja aguentam. Que está lá Jesus a segurar as portas. Podia estar a dizer isto. E também até pode ser verdade. Mas não é isto que o versículo diz. O que o versículo diz é que há uma igreja a avançar. Há uma igreja ao ataque. Há uma igreja triunfante, construída naquela pedra que Jesus é e que aquela afirmação traz. E essa igreja triunfa. E nem a morte, nem o inferno, nem o diabo podem segurar as portas deles. As portas do inferno são arrombadas e nem a morte consegue deter a igreja. A igreja, é sobre a igreja que o versículo está a tratar. As portas do inferno não podem segurar-se, não podem deter o avanço do reino de Deus, o avanço da igreja. É isso mesmo que diz. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então, a igreja está ao ataque. A igreja está a conquistar. A igreja está a avançar. E o inferno, por muita força que tenha, por muito ferro que tenha naquelas portas, a porta cai e a igreja avança. A morte cai e a vida avança. O inferno cai e a eternidade de glória avança. É isto que este versículo está a dizer. Nós lemos com o irmão Berto, não estava combinado, mas lemos com o irmão Berto Colossenses 1, e o versículo 13, a falar da nossa salvação, o que é que diz? Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta palavra transportou é a linguagem militar. Esta é a linguagem. Transportou ele. Chegou ao reino das trevas, Jesus, arrancou-nos de lá e transportou-nos para o seu reino de amor. O inferno, as trevas, as potestades das trevas não nos podem segurar lá. A igreja avançará sempre. Nós fomos transportados para este reino de amor. A igreja está ao ataque e não há portas do inferno, do mundo, dos poderes, sejam eles quais for, que podem segurar, que possam deter o avanço do reino de Deus. Versículo 19, o que é que diz? Também é um versículo complicado. Fala-nos de uma igreja com autoridade para ligar e desligar. Primeiramente é dito a Pedro, mas aplica-se naturalmente à igreja. O que é que diz? Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É o que é dito acerca de Pedro e acerca da igreja. O que é que está a dizer? As decisões tomadas na terra, aquilo que tu unes na terra, é unido lá em cima, no céu, nas realidades espirituais. Tem a aprovação de Deus, tem a assinatura de Deus, tem a autorização de Deus, tem o carimbo de Deus. Tudo o que desligares será desligado também. Ora, nós podemos lembrar-nos até de Pedro, no início da igreja. Como curou, como falou, como foi usado. Podemos lembrar até de um desligar muito conhecido. Com Ananias e Safira, ele conseguiu desligar até a vida. E eles caíram mortos.
E esta autoridade é a autoridade da Igreja. A autoridade para ligar e para desligar. O que é que não quer dizer? É importante dizer o que é que não quer dizer. Não quer dizer o quê? Não quer dizer que a Igreja salva. A Igreja não salva. Quem salva é Jesus. Não quer dizer que a Igreja tem poder para perdoar pecados. A Igreja não perdoa pecados nenhuns. Quem perdoa pecados é Jesus. A Igreja não salva e a Igreja não perdoa pecados. Não é a Igreja que arbitrariamente, por sua própria vontade e sabedoria dos seus membros, dos seus líderes, diz o que é certo e o que é errado. A Igreja não tem autoridade para, de forma arbitrária, de forma unidirecional, por sua iniciativa e por sua sabedoria, dizer o que é certo e o que é errado sem ligar ao que Deus diz. Não tem. Isto não é assim que funciona. Não é, eu digo que é assim, então está ligado lá em cima. Não. Quem ensinar isto está-se a querer aproveitar e manipular as pessoas. E nós temos que dizer as coisas como elas são. Não dá para manipular. A Igreja não tem poder para perdoar pecados. Não é por tu vires aqui muitas vezes que os teus pecados são perdoados. Se vieres aqui fazes muito bem, que ouves o Evangelho. E podes encontrar Jesus que te pode perdoar todos os pecados. Mas nenhum de nós, nem a Igreja como um todo, nem nenhum dos seus presbíteros vai perdoar pecados que só Deus pode perdoar. Também não vai ser nenhum de nós que vai dizer o que é certo ou errado. Vamos dizê-lo com a Bíblia aberta. Vamos ser usados por Deus para dizer o que é certo e o que é errado. Mas não vamos ser nós a inventar, disto não gosto, então não se pode. Disto gosto, então pode-se. Isto não é como eu gosto, nem como eu acho. É como Deus diz. É como Deus diz. Então existe esse abuso em muitas esferas. Dizer que a Igreja salva, nós conhecemos a Igreja tradicional portuguesa, diz que é a Igreja que perdoa pecados e que salva. Mas no meio chamado evangélico, que é um guarda-chuva gigante, também há quem queira dizer que a Igreja faz e diz e liga coisas que Deus também nunca está a ligar. Feito este parênteses, quero ir para o seu extremo oposto. Porque nós vivemos numa sociedade católica. E nós culturalmente somos católicos. Quero dizer isto com respeito, eu sou católico, no sentido cultural. O meu país é um país católico e os valores transmitidos, ainda bem que é um país católico, é melhor do que ser um país completamente imoral e completamente progressista. Há valores bons que foram transmitidos. Mas esta ideia de que a Igreja salva e de que a Igreja perdoa pecados criou uma alergia à Igreja evangélica nos países católicos, onde nós estamos. A Igreja evangélica tem uma urticária tão grande, a este ensino errado da Igreja Católica. É um ensino errado. A Igreja não perdoa pecados. Pedro nunca foi Papa e nós não temos autoridade para fazer o que queremos. Mas a Igreja evangélica nos países católicos tem tanta urticária a este ensino errado que se quer afastar tanto que não fala deste versículo. E nós achamos que a nossa relação com Jesus é só individual e que não há peso nenhum no sermos Igreja. E que a Igreja não tem autoridade nenhuma. E que a Igreja não tem poder nenhum. E não podemos afastar-nos tanto do erro que caiamos no outro extremo de ir para um erro também. De assumir que a relação das pessoas é só individual. Isso hoje em dia até há movimentos a dizer que não é preciso ir à Igreja. Eu lá tenho a minha fé, eu relaciono-me com Deus sozinho. Admirem-se onde é que isso está a nascer. Nos movimentos evangélicos. Porquê? Porque como não temos Papa, a Igreja não serve para nada, não é precisa, não tem autoridade. Jesus não disse isso. Jesus disse que o que nós ligarmos é ligado no céu. E o que nós desligarmos é desligado também no céu. Olhem, podemos olhar para Corinto. Corinto havia lá problemas e houve um homem que foi disciplinado. E o que é que Paulo diz? Está desligado. Vocês não fazem nada, mas por mim está desligado. É lançado fora. A alma dele é salva, mas ele é entregue a Satanás. Ele perdeu a proteção da Igreja. Ele perdeu a proteção espiritual da Igreja. Ou seja, ser Igreja não é uma coisa pequena. Ser Igreja é algo que tem impacto na tua vida. É algo que te protege. É algo que te isola de fora. Que te faz unido num corpo. E que te traz responsabilidade. Que te traz deveres, naturalmente. E que te traz direitos. Entre eles, seres apacentado pelo pastor das ovelhas. Entre ele, que é Jesus. Entre eles, seres cuidado por aqueles que têm a responsabilidade de pastorear. Entre eles, ser cuidado por todos os irmãos, cuidarmos uns aos outros. Entre eles, seres protegido pelas orações, pela comunhão dos santos, ser protegido das potestades das trevas. Perder isso, sair da Igreja, afastar-se da Igreja, achar que não existe essa necessidade e caminhar sozinho, é estar completamente exposto
Há os perigos de viver uma vida solitária. Não estou a negar a fé de uma pessoa que possa escolher esse caminho, mas que está a correr um risco gigante de, ao caminhar sozinho, se meter em muitos problemas e cair no laço do diabo. Sim, claro que sim. Então, depois de dizermos o que não quer dizer, temos que dizer o que quer dizer. E sempre que a Igreja, de acordo com as Escrituras, com a Bíblia aberta, ensina o conselho de Deus, a Igreja tem autoridade para dizer é assim e é assim. Tem autoridade. A Igreja tem autoridade para dizer, com a Bíblia aberta, qual deve ser a conduta e a prática e a vida em comunidade da Igreja. Tem. Para definir os passos, para definir a visão, de acordo com as Escrituras, com a Bíblia aberta, para ver o que Deus revelou e para agir em conformidade com isso. Tem autoridade para isso, sim. Ser membro de uma igreja local é muito diferente de não ser membro de uma igreja local. Porque se é verdade que nós somos salvos por Jesus, é também verdade que nós somos salvos para a igreja de Jesus. Não somos salvos pela igreja, mas somos salvos para a igreja, que é o corpo de Cristo. É a linguagem do Novo Testamento. Nós somos salvos e somos inseridos num corpo, com vários membros, onde o bom trabalho de todos os membros coopera a edificação e o conforto espiritual e humano de todos os membros. Então, concluindo, ou avançando, Jesus conecta a resposta individual, ou seja, a fé individual em Cristo, em Jesus como Cristo, conecta isso com a igreja, com a dimensão comunitária. E há dois aspectos importantes que nós acabamos de salientar sobre a igreja. Como é fundada em Cristo e na obra de Cristo, ela tem um poder absolutamente divino e cósmico. A igreja tem um poder absolutamente divino e cósmico. Até ao ponto das potestades das trevas e as portas do inferno não a poderem deter. E ao ponto daquilo que na terra é ligado pela igreja, de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus, ter implicações celestiais, ter implicações no céu. E isso aplica-se também a nós. Aplica-se. Porque como Jesus declarou, a igreja continua de pé. Jesus disse isto quase há 2000 anos. Jesus disse isto quase há 2000 anos. E a verdade é que se está a cumprir, porque a igreja continua a triunfar e as portas do inferno continuam a não conseguir deter a igreja. Portanto, como Jesus declarou, a igreja segue triunfante. A igreja triunfa e triunfará sempre porque Cristo é que é rei. Não pela força do seu exército. Não é pela nossa força. Pela força dos crentes do passado ou pela força dos crentes de hoje. Não é pelas nossas forças. Não é pela força do exército. Mas pela força e glória do seu Senhor, que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, o próprio Deus. Então, existe alguma razão para nós vivermos com medo? Existe alguma razão para tu teres medo? Existe alguma razão para nós, como igreja, termos medo? Se até a morte não pode deter a igreja, se até as portas do inferno não a podem segurar, como igreja, nós estamos a avançar e a conquistar ou estamos mais preocupados em manter posições e defendermos? Esta é a pergunta crucial no sentido comunitário, para nós como igreja. Nós estamos a avançar e a conquistar, alma a alma, pessoa a pessoa, santificação em santificação, crescimento em crescimento. Nós estamos a avançar, expulsando as trevas, ou estamos a defender? É porque é muito claro, se nós estivermos a avançar, estamos dispostos a arriscar, porque estamos com os olhos no rei e no reino. Se nós estivermos a defender, estamos preocupados com a nossa própria vida individualmente e estamos muito preocupados aqui com o nosso quartel, que se mantenha aqui este quartel, com as portas todas direitas, a trincheira segura e que ninguém nos desassossegue muito. Nós estamos aqui bem à defesa, muito conservadorzinhos, a guardar tudo para não entrar nenhum mal. Qual é a nossa visão? É do rei e do reino de avançar ou de ficarmos todos juntinhos porque somos coitadinhos ou porque somos melhores do que os outros, estão lá fora, se calhar, não sei, todos unidinhos, todos a cantar só nós, para nenhum mal nos entrar aqui. Avançar é ter a ideia do rei, a perspectiva do reino. Defender é estar preocupado connosco. É uma lógica de manutenção. Está tão bem assim, porque é que me vou arriscar a mais? Está tão bem assim, porque é que vou estragar tudo se eu estou tão confortável?
individualmente, sim, a entrada na família de Deus é pela fé. É pela fé em Jesus. É um relacionamento por uma porta estreita. Sabem os castelos? Tem aquelas... Aquele nem se chama porta, há um outro nome técnico, mas eu não vou andar à procura dele agora. É uma portinha pequenininha, onde só passa um homem de cada vez, uma mulher de cada vez. É assim que se entra no reino de Deus. É no relacionamento 1 para 1 com Jesus. Pais não podem converter filhos, filhos não podem converter pais, maridos não podem converter esposas, esposas não podem converter maridos, amigos não podem converter amigos, ninguém pode converter ninguém. É 1 para 1. És tu e Jesus. Quem é que tu dizes que é Jesus? Tens que responder. Tens que lhe responder. Não há ninguém que possa fazer isso por ti. Absolutamente ninguém, a não ser ajudar, enfaticamente, a repetir a pergunta. Mas, não poderás estar tu a menosprezar o papel e a autoridade da Igreja. Sendo a entrada individual, não poderás tu, na vida que tens, estar a menosprezar o papel e a autoridade da Igreja, salvos por Jesus, salvos para a Igreja de Jesus. É nela que reside a autoridade e reside a nutrição dada pelo cabeça da Igreja para a vida da Igreja e de todos os membros. Quem não está ligado à Igreja não está ligado a quem? À cabeça. Como é que tu vais estar ligado a Jesus fora da Igreja? Não dá para estar. Ele é o cabeça da Igreja. Se tu não estiveres no corpo, ou se cortar um dedo, já não está ligado à cabeça. Está onde calhar o dedo, onde cair, não é? Onde cair o dedo é onde ele fica, já não está ligado à cabeça. Mas se ele estiver onde está, quietinho, espero que fique sempre aqui na mão, está ligado à palma da mão, depois está ligado ao braço, está ligado ao tronco, está ligado ao corpo todo e está ligado à cabeça. E faz o que a cabeça diz. Diz adeus. Corta a ver se ele continua a dizer sim e não. É uma ilustração. É a ilustração da Bíblia sobre a Igreja. É um corpo que não funciona sozinho. Pode ser o coração. Pode ser oi, que membro tão importante, tão ilustre, tão sabedor. Pode ser o coração. Sozinho. Metam aí um coração num taparoeira a ver o que é que ele faz. É a ilustração que Paulo usa. Que a Bíblia usa. Que a Escritura usa. Um coração não é nada sem o dedo, sem o resto do corpo. Como nós não somos nada uns sem os outros. Porque é neste encontro que nós temos Jesus. Esse sim é tudo para nós. Esse sim é tudo para nós. Temos que avançar. Temos que avançar e ainda há uma terceira parte e uma quarta parte. Vejam lá. Mas vamos acelerar muito agora. Então, como é que este reino avança e como é que não avança? Como é que avança e como é que não avança? Olha, não avança se negar a centralidade da cruz. Não avança. Versículos 21 a 23. Um plano humanamente impensável. Absolutamente impensável. No versículo 21, Jesus o que é que diz? Olha, vamos para Jerusalém, eu tenho que ir a Jerusalém. Vou lá padecer dos líderes religiosos todos. Vou padecer muito. Vou ser morto e vou ressuscitar ao terceiro dia. E isto é completamente impensável. Então ele acabou de se assumir como o Cristo. Nunca tinha acontecido junto dos discípulos. Ele acabou de dizer, sou eu sou o rei. Sou eu o prometido. Tens razão, Pedro. Foi o Pai que te disse isso. E agora vou morrer. Então, o Salmo 2 diz que o rei vem com uma vara de ferro para pôr a terra toda em ordem, para governar as nações, que vai triunfar. Como é que é isso? Então agora vai morrer? Tu pensavas, os outros discípulos pensaram o mesmo que Pedro. Mas Pedro até tem um cuidado, chama-o à parte, versículo 22, Pedro chama-o à parte, chama Jesus à parte e começa a repreender, diz o texto. Começou a repreender Jesus. Tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. Pedro chama à parte, para não repreender Jesus à frente dos discípulos, era cuidadoso. Olha, tu tens pena de ti, tem compaixão de ti. Algum dia, isso não é possível, não te vai acontecer isso. A resposta de Jesus é desconcertante. É que Jesus vira-se não é para Pedro, vira-se para todos. Rompe com aquela proteção que Pedro faz, não é? Pedro é como se estivesse aqui, chamasse aqui o Timóteo à parte para repreender o Timóteo, não é? Mas depois de repente a resposta fosse para todos. Foi o que aconteceu. Jesus fala para Pedro, mas para todos os discípulos ouvirem. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. É um plano completamente impensável, incompreensível para o ser humano.
Agora, como é que o Cristo, o Senhor, o Rei, o Filho de Deus vivo, vai morrer? Vai ser maltratado? Vai ser rejeitado? Como é que ele não é aceito? Como é que ele não é recebido? Como é que ele não se senta no trono? Como é que é possível? E notem, a resposta certa é importante, mas não chega. O que é que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que a seguir o que é que quis? Negar a cruz. Negar a necessidade da cruz. É uma ignorância atrevida. É uma ignorância atrevida, mas que nos demonstra o quê? Demonstra que dar a resposta certa pode não chegar. Se não se tiver a ter em conta a centralidade e a absoluta necessidade que nós temos de quê? Da cruz. Dizer que Jesus existe é ótimo, mas não chega se negares a cruz. Dar a resposta certa é essencial, mas não chega se negarmos em seguida a centralidade e a suficiência da cruz de Cristo. Não chega a dizer que Deus existe. Não chega a dizer que Jesus existiu. Se a seguir negares que a cruz era necessária e que foi o pagamento pelos teus pecados, se a seguir negares isso, se não te apropriares desse perdão, se não te apropriares dessa obra para ti, de pouco importa tu dizeres que Jesus existiu e que Deus existe. O reino de Deus não avança se negarmos a centralidade da cruz. Olha, não avança com as nossas ideias. É isso mesmo. O avanço triunfante da Igreja não acontece com as nossas ideias e com os nossos sentimentos. Quero fazer esta aplicação também no sentido comunitário. Porque se nós nos rendermos ao nosso pragmatismo, à nossa sapiência, aos nossos sentimentos, nós vamos acabar no limite como Pedro, a negar a própria necessidade da cruz. Ou mais facilmente, talvez não neguemos a necessidade da cruz, mas vamos acabar por esquecer a importância da centralidade da cruz. Eu quero dizer que, para mim, é muito pessoal, não preciso de acreditar, concordar em absoluto com esta leitura que eu faço, até porque eu não sou sociólogo, muito menos do meio evangélico. Mas para mim, no meio há uma grande virtude e a Igreja sempre triunfará e Deus está no controle e a cabeça comanda todo o corpo. Mas acho que há duas derivas grandes a acontecer. Acho que há derivas grandes a acontecer. E há quem realmente, absolutamente nega a necessidade da cruz, porque ainda pensa numa lógica de méritos e de obras. Mas há também, infelizmente, do outro lado, quem tenha o livro certo, supostamente a ser interpretado da maneira certa, mas se prenda tanto a tantos pormenores e a tantos detalhes e a uma lista tão grande de coisas que é para fazer, que não é para fazer, que é para saber, que não é para fazer e que não sei o quê, que a cruz, olha, não está na maior parte das orações, não está na maior parte das pregações e não está na maior parte de nada. E é uma outra forma de negar a cruz. Eu acredito que nesta sala ninguém vai dizer que a cruz de Cristo não é preciso. Mas se eu me esqueço de cantar a cruz, se eu me esqueço de orar a cruz, se eu me esqueço de pregar a cruz de Cristo, tenho uma religião igual às outras, em que os bons comportados fazem tudo o que eu digo e os maus comportados não fazem aquilo que eu digo. Isto é religião e não salva ninguém. Ser igreja não é nada disto. Ser igreja está ligada à cabeça, que é Jesus. Sempre com os olhos postos no pão e no vinho. Foi Ele que fez tudo. O resto é acessório. Imaginem eu passar aqui 1 hora a explicar-vos as diferenças entre o catolicismo e o ser evangélico e a explicar em pormenor o que é que significa cada coisa do versículo único que fala de Pedro. E a explicar aqui durante 1 hora porque é que Pedro não é o Papa. Ok, certo, noutro fórum, noutra hora. Mas estamos aqui para pregar o Evangelho. Não passar aqui 1 hora a falar de Pedro. Nós estamos para falar de Jesus. Jesus é que é a rocha, é que é a pedra. E a deriva não existe só de quem ainda pensa numa lógica de obras. Eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Esquece essa lógica. Jesus fez tudo. Não anules a cruz de Cristo. Ele fez tudo, apropria-te, diz-lhe obrigado e recebe essa dádiva. Mas por outro lado, nós, até se calhar crentes há mais tempo, não nos confundamos e não achemos que a Igreja triunfa quando nós nos esquecemos da cruz e achamos que somos os espertos que conseguimos fazer as coisas direito melhor do que os outros. Porque é uma outra maneira de esquecer a cruz de Cristo. É uma outra maneira. Notem, as portas do inferno não conseguem deter o avanço da Igreja. Mas isso não significa que dentro da Igreja não exista um leão bradando, feroz, com fome, buscando a quem possa tragar. Jesus acabou de dizer que as portas do inferno não podem segurar a Igreja. Mas depois tem que se virar para o seu discípulo, que vai assumir a voz de comando quando Jesus a subir aos céus e dizer-lhe assim:
para trás de mim, Satanás. É irónico o texto, não é? Mas é o texto que temos. A igreja sempre triunfará. Ela não depende de mim, não depende de ti. A igreja triunfará. Nem depende de Pardelhó, como igreja local. A igreja de Cristo inundará toda a terra. O seu reino é eterno e não há ninguém que o possa deter. Não depende de nós. Mas cuidado, apesar disto ser verdade e de ser tão bom participar disto, e de sentarmos à mesa com o rei e segurarmos o seu estandarte, nem que seja com os dentes, podermos cantar isto é tão bom. Mas não nos enganemos, não baixemos as armas, nem as guardas, porque ao pé de nós anda um esfomeado a ver quem é que está fraquinho, quem é que está a ir por ideias diferentes, quem é que se está a isolar, quem é que se está a orgulhar. Tentações diferentes, perigos diferentes, temos todos, buscando a quem pode tragar, como estava a tentar fazer com Pedro, naquele momento. O reino não avança, a igreja não avança, se nós nos esquecermos da cruz de Cristo. Última parte, versículo 24 a 28. Como é que avança, então? Não avança quando nos esquecemos da cruz. Quando é que avança? Avança quando, depois de reconhecer a centralidade da obra da cruz, aquilo que é incompreensível para o homem, eu vou a Jerusalém, vou morrer e vou ressuscitar, quando depois dessa obra magnífica, cumprida por Jesus, é aceite e é a base de tudo, como acabámos de dizer, quando a própria igreja entra numa cruzada santa, numa santa cruzada, não de obrigar os outros a ter a mesma fé do que nós, como os portugueses e os outros povos cristãos na Idade Média fizeram, e antes e depois até, infelizmente, não obrigando os outros a ter a mesma fé que nós, mas cada um negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. O reino de Deus avança porque Cristo já fez tudo. Esse é garantido que ele avança. Então ele avança quando? Quando cada um, versículo 24, levanta a sua cruz, coloca às costas, negando-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E reparem, isto não tem nada a ver com completar a obra da cruz, a obra de Jesus. Não tem nada a ver, a salvação está feita de uma vez por todas. Não tem nada a ver em acrescentar algo a uma salvação que já é completa, perfeita, definitiva. Está consumado, disse Jesus. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de sermos cristãos. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Está na Bíblia. Ser cristão, olha, é mais bíblico do que ser evangélico. Porque os filhos de Deus foram chamados cristãos. Os discípulos foram chamados cristãos. Um cristão é um pequeno Cristo. Era isso que eles chamavam. Olha um Cristinho que vai ali. Olha um Cristinho. É um pequeno Cristo. E o que é que nós somos? Chamados a fazer. Nós somos chamados a fazer o mesmo. A imitar Jesus. A imitar Jesus. O símbolo da igreja, o símbolo do cristianismo, não é uma escada. Agora fez tudo Jesus na cruz e eu dali já é sempre a subir. Não. O símbolo continua a ser uma cruz. É por isso que não precisamos ter medo do símbolo da cruz. Não precisamos. Só nos orgulhamos e gloriamos na cruz de Cristo. Ela está vazia. O túmulo está vazio. O trono está ocupado por Ele. E nós levantamos bem a cruz de Cristo. É isso o nosso orgulho. É esse o nosso orgulho. Então nós somos chamados a esta cruzada santa de levarmos a nossa própria cruz. De seguirmos após Jesus, negando-nos a nós mesmos e levando a nossa própria cruz. Agora, eu não tenho muito tempo, mas eu quero te dizer o que é levar a cruz. Porque nós também temos uma ideia muito de fado, muito de pena, muito também católica de pagarmos nós próprios os males para herdarmos os bens. Temos que sofrer muito aqui para depois ter uma eternidade muito boa. Eu não defendo tese de nenhuma dessas. Eu, se puder viver aqui muito bem, prefiro. Se vier o mal, nós lidamos com ele. Com a graça de Deus. Se vier o mal, suportamos tudo o que tivemos de suportar. E eu sei que há aqui pessoas que têm passado por coisas muito más. E continuamos a ter a alegria de nos virmos reunir para dizer Jesus ressuscitou. Mas não andamos aí a pedir males. Eu espero que corra bem a todos vocês. Que Deus vos abençoe de uma semana boa. E que as coisas vos corram bem. E se vierem males, que se agarrem a eles com os olhos postos na cruz de Cristo. E no Senhor que vos pode ajudar. Agora, não temos que pagar por nada. Levar a cruz é muito mais do que nós suportarmos as dificuldades da vida. Olha, suportar as dificuldades da vida toda a gente suporta. Crentes, descrentes, ocidentais, orientais, novos, velhos, homens, mulheres, toda a gente... Olha, crente ou não, tem que suportar. Que remédio é que tem? Suportar as cruzes da vida.
Conhecem alguém que não suporta as cruzes da vida? É que eu acho que quem vive, como o Ricardo Aruz Pereira diz, viver aleija, não é? Portanto, se viver aleija, tu tens de suportar as cruzes da vida. Esta cruz que Jesus está a pedir não é nada disso. É muito mais do que aguentar as dificuldades. Claro que é saber lidar com as dificuldades, com a oposição, com as dores, com as angústias. Mas a nossa cruz é muito mais do que isso. Olha, é estar disposto a pagar o preço de seguir Jesus. É estar disposto a pagar o preço de seguir Jesus. Mesmo quando isso traz consequências, pressões, desvantagens, perseguições até. Há irmãos nossos a sofrer hoje. Há irmãos nossos que se vão reunir reunir às escondidas. Neste momento há irmãos reunidos às escondidas, aos milhares. Não podem estar publicamente reunidos. Negar-se a si mesmo e, e levar a sua própria cruz é realmente também pagar o preço de seguir Jesus. Mas também é mais do que isso. É negar o seu próprio eu. É negar o seu próprio ego. É negar o seu próprio orgulho. É também lutar cada dia contra o pecado, contra a tentação. É contrariar a dificuldade que nós temos de esperar, de aceitar o tempo e a vontade de Deus. Levar a nossa cruz é lidar com o facto de que os nossos planos, como vimos na sexta-feira com o Timóteo, nem sempre correm como nós esperamos. E às vezes Deus demora, e às vezes Deus traz uma coisa diferente, e às vezes traz um tempo muito longo. E levar a nossa cruz é também lutar contra a incredulidade que teima em tomar conta do nosso coração e dizer, estás a ver, tu fazes tudo por ele, logo uma lógica de obras, não é? Vais à igreja sempre, fazes tudo por ele, até lês a Bíblia e tudo mais, e agora olha, ele não te responde, está a demorar mais do que o que devia. Levar a nossa cruz é lutarmos contra a nossa carne, como o David disse no início. É também isso. É imitar Jesus, que fez a vontade do Pai, que esperou a vontade do Pai, mesmo quando no jardim, suando muito mais do que o que eu estou a suar agora, e vertendo gotas de sangue, ele disse, se for possível, passa de mim este cálice. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. É imitar Jesus. Levar a nossa cruz é muita coisa, mas negação certamente é. Até porque o versículo diz isso, não é? Negue-se a si mesmo, leva a sua cruz. Negação é de certeza. Jesus negou-se. Negou-se a si mesmo de tal maneira que deu-se e deu-se completamente. Então o caminho da negação também é o caminho de viver como igreja. E é aqui que vamos terminar. Viver negando-se a si mesmo e levando a sua cruz também é o caminho da igreja. Porque nós, para amar sacrificialmente, para amar os nossos irmãos com amor fraterno, nós temos que negar-nos a nós mesmos. Mais tempo para mim ou tempo também para os outros? O que é que eu faço com este tempo agora que eu tenho? É todo para mim ou penso também nos outros? Mais recursos e mais dinheiro para mim ou também dinheiro e recursos para o outro? Só preocupação comigo, com os meus afazeres, com os meus gostos, com as minhas prioridades, com a minha vida? Ou também preocupação com o que os outros estão a passar? E podíamos continuar. Esta é a Santa Cruzada a que nós somos chamados. De assumir as consequências de seguir Jesus, mesmo que seja a rejeição. De lutarmos contra a nossa carne e contra o nosso pecado. E de nos sacrificarmos pelo outro, pelos outros. Esta é a Santa Cruzada a que nós somos chamados. Não a fazer prosélitos. Não a obrigarmos as pessoas a ter a mesma fé que nós. Mas se anunciamos a cruz de Cristo, é porque temos a plena noção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Ele foi, de facto, depois a Jerusalém. Foi maltratado, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, onde, daquele trono, Ele é o cabeça da igreja. Nós anunciamos Jesus não para que os outros tenham a mesma fé do que nós, não para obrigar os outros a ter a mesma fé que nós, mas anunciamos Jesus porque temos que alertar que não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora da cruz de Cristo. Nós não queremos obrigar ninguém a ter a mesma fé que nós. Eu não quero que tenham a mesma fé que eu, só porque sim. Mas não posso deixar de alertar que se não creres em Jesus e não confiares na sua obra na cruz, tu não terás vida. Tu não terás vida. Esse é o alerta que tem que ser feito. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a minha vida por amor de mim, achá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que é que te aproveita? O que é que tu ganhas
em ganhar tudo o que possas ganhar neste mundo. Dinheiro, fama, poder, alegrias, tudo, prazeres. O que é que tu ganhas com isso se depois, no fim, tu perderes a tua alma? Se tu, no fim, perderes a tua alma. O versículo 27 diz que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. O final do versículo 26 diz que Ele dará ao homem... Não, desculpem, o final do 27 diz que Ele dará a cada um segundo as suas obras. Segundo a decisão que tomou. Segundo a resposta que deu a esta pergunta crucial. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Depois de Jesus ter ido à cruz, eu espero que a tua resposta seja somente esta. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Ele cumpriu aquilo que disse. Ele foi a Jerusalém e lá morreu por mim. Que assim seja. E que o seja com todos.